O cinema é apenas entretenimento? Uma fábrica de sonhos projetada para nos fazer rir, chorar e esquecer do mundo lá fora por 2 horas? Para muitos, sim. Mas essa é apenas metade da história. Porque no Brasil, a pergunta carrega um peso diferente. Aqui, uma simples fuga das realidades do dia a dia nunca foi o bastante. Em um país marcado por abismos sociais profundos, a lente da câmera se recusou a ser apenas um espelho de fantasias. Por aqui, a câmera sempre foi uma arma perigosa, uma ferramenta de confronto capaz de expor as estruturas que a elite preferia manter nas sombras. Desde o início, o cinema brasileiro nasceu dividido, travando uma batalha silenciosa em cada rolo de filme. De um lado, a missão de alienar a massa com farsas coloridas e musicais escapistas. Do outro, o dever de denunciar a miséria que sustenta o luxo de poucos. Esta é a história de como a crítica social no cinema brasileiro foi sistematicamente perseguida, censurada e desfinanciada. Uma crônica de resistência contra forças que buscaram controlar a narrativa nacional. É a história do cinema que a elite tentou, e ainda tenta, matar. Para entender a luta de hoje, precisamos compreender as suas origens. Nos primeiros anos, o cinema brasileiro era caro, elitista ou importado. Quando a produção nacional começou, nos anos 30 e 40, o que dominava eram as chanchadas. Filmes leves, musicais e escapistas. Eram divertidas, sim, mas serviam como um ópio cultural, afastando o olhar da população dos problemas reais. Mantendo a ordem social e a alienação como regra. O cinema nasceu como negócio, não como crítica. E então, a revolução. Contra o cinema industrial que servia de ópio para as massas, uma nova geração de cineastas, em sua maioria jovens intelectuais de classe média, decidiu que a câmera não podia mais se omitir. O cinema novo nasceu da urgência de romper com o escapismo e confrontar a realidade brasileira de frente, sem maquiagem ou eufemismos. A alienação não era mais uma opção. Nos anos 60, esses jovens diretores se cansaram de ver o povo ser explorado nas telas e na vida. Inspirados pelo neorrealismo italiano e pela Nouvelle Vague francesa, mas com uma identidade ferozmente nacional, eles buscaram uma linguagem própria. O lema de Glauber Rocha, um de seus maiores expoentes, tornou-se a tese de esquerda do cinema. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Era um manifesto pela simplicidade técnica e pela profundidade intelectual. E qual era a ideia? Era a estética da fome. Glauber defendia que a originalidade da arte brasileira estava em sua miséria, e que era preciso expô-la em sua forma mais crua. A ideia era denunciar a fome, o fanatismo religioso, a violência estrutural e a exploração latifundiária do Nordeste e dos sertões. O sertanejo deixava de ser uma figura folclórica para se tornar uma poderosa alegoria das contradições do país. Filmes como o estrondoso sucesso de crítica e público Deus e o Diabo na Terra do Sol e o polêmico Terra em Transe não eram entretenimento, eram documentos políticos. Eles dissecavam a alma de um Brasil em convulsão, debatendo o poder, a fé e a revolução com uma linguagem poética e brutal. Não ofereciam respostas fáceis, mas sim um espelho incômodo da nossa própria história. O sucesso de Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, foi um marco. Ao adaptar a obra de Graciliano Ramos com uma estética quase documental, o filme expôs a raiz da miséria brasileira com uma clareza avassaladora, a estrutura fundiária arcaica e o poder opressor do coronelismo. A luta pela sobrevivência da família de Fabiano era a luta de milhões. O cinema virava, assim, uma manifestação artística direta da luta de classes. Cada filme era um ato de insurgência, uma ferramenta de conscientização. Era um soco no estômago do poder e um chamado à reflexão para a sociedade. O cinema novo provou que a câmera no Brasil podia e devia ser uma arma.
A elite e o poder reagiram violentamente. Com a ditadura militar, o cinema novo foi visto como o inimigo público número 1. Os filmes eram censurados, os diretores exilados, e o financiamento da Embrafilme foi usado para sufocar ou cooptar a produção. A mensagem era clara: não vamos financiar a arma que aponta para a nossa opressão. Com o fim da ditadura militar, um sopro de esperança varreu o país. E com ele, o cinema brasileiro iniciou seu renascimento. A chamada retomada não foi apenas um retorno à produção, mas a reconquista da própria narrativa nacional. O cinema voltou a gerar grandes sucessos de bilheteria e crítica, mantendo vivo o DNA social que o cinema novo havia semeado. Central do Brasil, por exemplo, não apenas emocionou o mundo com a saga de um Nordeste sem voz. Ele humanizou a migração e a solidão urbana, provando que histórias profundamente brasileiras possuíam um apelo universal. Poucos anos depois, o aclamado Cidade de Deus explodiu na tela, expondo a violência urbana não como uma fatalidade exótica, mas como o resultado direto e brutal da desigualdade sistêmica e do abandono estatal. O filme foi um soco no estômago da sociedade, forçando o Brasil a encarar uma realidade que preferia ignorar. A retomada provava que o cinema crítico podia, sim, ser um fenômeno popular e comercial, mas essa vitalidade logo enfrentaria seu maior inimigo: a própria política econômica. O que aconteceu nos anos 90, o desmonte. Com a ascensão de um projeto neoliberal, o governo Collor extinguiu a Embrafilme e outros órgãos de fomento. A lógica era clara: a cultura não era um investimento, mas um gasto a ser cortado. O setor foi jogado em um limbo de incerteza, forçando o cinema a se tornar, novamente, mais palatável e comercialmente seguro para sobreviver sem o amparo do Estado. A dependência do mercado se tornou a nova forma de censura. Para a esquerda e para os artistas, a manobra é uma ferramenta de dominação ideológica. Ao estrangular o financiamento da cultura, você não apenas precariza o trabalho de milhares, você silencia a crítica, sufoca a diversidade de vozes e achata o debate público. Um cinema que depende exclusivamente do mercado raramente arrisca, pois o risco não paga as contas. A luta, portanto, deixou de ser apenas contra a tesoura de um censor e passou a ser contra a planilha de um burocrata. O cinema brasileiro é o retrato fiel das contradições do nosso país. Sua história não é apenas sobre arte, é sobre resistência cultural contra a opressão de classes e a violência do Estado. A cada filme que fura a bolha e critica, como os recentes Ainda Estou Aqui e o futuro Agente Secreto, o cinema resgata seu papel de arma de conscientização e prova que a luta continua nas telas e nas ruas.